Olá pessoal, aqui é o Leonardo e bom, vamos ao vídeo de hoje. Eu vou falar a respeito de rotina. Mas antes de eu começar o vídeo, eu peço você que me acompanhe, que se inscreva no canal, deixa o like, se você vai estar me ajudando. E bom, colaborando com essa iniciativa, né, para que eu possa fazer cada vez mais e melhor também. Bom, sem mais, então vamos lá. O vídeo de hoje. Vamos falar de rotina. É uma coisa incrivelmente poderosa, né? É algo que tem dois aspectos, né? Pode ser essa prisão literal, pode também ser algo que te. Pode ser basicamente uma escada que te leva ao próximo nível. E exatamente por isso que tem que ser muito bem pensado, tem que ser algo planejado, exatamente para que você não caia na situação no qual você se veja fazendo coisas que não te agregam e te satisfazem. Mas é claro, é fácil falar disso, né? É fácil simplesmente fazer a observação. Difícil é quando você às vezes está perante as situações da vida real, do dia a dia, e que você, de fato, às vezes não faz coisas que você sente que te agregam. De fato, não são, né? Apesar de que isso é um pouco contraintuitivo, mas foge do ponto. Enfim, é importante definitivamente por isso, porque você pode acabar caindo em armadilhas se você não se organiza bem. Se você pode, muitas vezes, se pegar sofrendo com distrações que são completamente irrelevantes, né? O uso esse de smartphones, por exemplo, fica rolando infinitamente o Instagram, o TikTok, enfim, o próprio YouTube hoje em dia tem os shorts lá também, né? Então, é um problema. E, é claro, pode ser um problema dependendo de como é abordado, de como aquilo é visto. Como qualquer coisa, né? É a perspectiva que meio que define, né? Por exemplo, é ruim o uso de excesso de redes sociais? Sim, é claro, sempre que algo está em excesso, geralmente tende a ser algo negativo, mas vamos tentar jogar como o advogado do diabo. Mas e se você pudesse consumir conteúdo que fosse de fato benéfico para você, que fosse interessante, que realmente te desse, que te alavancasse minimamente, seja profissionalmente ou pessoalmente. Então, talvez, mesmo que fosse um excesso, mesmo que fosse algo, um vício, entre aspas, mesmo que fosse talvez uma perda de tempo, assim, sendo realista com a coisa, ainda se você estaria aprendendo, se você estaria consumindo conteúdo que te enriquece minimamente que seja. Então, não seria uma perda completa de tempo, não seria um verdadeiro desperdício, mas sim um aprendizado de uma maneira diferenciada, vamos colocar assim, né? Mas. E a mesma coisa como qualquer outra coisa. Por exemplo, se você é viciado em ouvir música, talvez, é algo interessante, sim, que te ajuda, a te dar aquele impulso emocional, aquela energia que você precisa para fazer N atividades, né? Ao mesmo tempo que rouba o seu foco, mas se você pudesse, sei lá, ouvir podcasts, ou ouvir vídeos também que fossem educativos em algum nível, ou que fossem relatados à sua área, por exemplo, de atuação, você já muda completamente a figura, velho. É só um ajuste mínimo, porque assim, você não precisa necessariamente cortar a ação, mas um ajuste mínimo de como aquilo é feito, já começa a ser algo benéfico. É claro que se você for realmente levar a rotina a sério, nesse sentido, você acaba indo para você pode acabar caindo na questão da prisão que eu me refiro, de se tornar obcecado com seguir padrões, né? Por exemplo, fazer como aquelas rotinas de gente fazer aqueles banhos de gelo, basicamente, sabe? Uma coisa um pouco absurda que não é muita necessidade. Claro, tem benefícios de saúde se você for a fundo estudar a coisa. E tem um fundamento científico, beleza, mas você conseguiria manter aquilo, fazendo aquilo? A resposta é que 90% das pessoas não. Talvez uma minoria bem pequena tenha acesso a esses recursos e mais permitir a vontade de manter aquilo durante um tempo que realmente os benefícios possam se manifestar. Então não é exatamente realista, vejam. Não é realista querer alcançar esse patamar sem antes fazer o básico, entendeu? Então, você teria que meio que se organizar de modo que você pudesse eventualmente chegar naquilo, mas não aquilo seu princípio em si, nem o fim da coisa como um todo, porque aquilo na verdade é meio que só um processo que te ajuda a ser mais produtivo, na verdade, né? Então não pode ser um meio que é um fim por si só, mas sim um meio para um fim. Mas essa é que é a ideia. A rotina deve ser isso sempre, um meio para um fim, e não um, um meio que acaba sendo o fim nele mesmo, entende? Não pode ser uma coisa que não tem propósito algum, senão você vai se desmotivar, você vai perder a razão de fazer aquilo. Logo, perde o significado completamente, né? Se torna algo completamente distorcido. E quem consegue manter algo de forma consistente se não tem. Se você não sente o mínimo de prazer fazendo aquilo? É a questão do próprio trabalho, né? Se você não gosta do que você faz, é difícil você poder afirmar que você vai fazer aquilo com qualquer forma
de zelo, né? Não vai ter isso. Talvez você é um robótico, talvez você vai entregar resultados. Provavelmente você vai, mas você vai fazer mais do que você vai entregar resultado, você vai fazer além do que aquilo, você vai buscar se aprimorar naquilo, se você não sentir o mínimo de prazer fazendo isso. Então fica complicado de se pensar a respeito disso. Então, exatamente por isso que pensar sobre rotina, a gente acaba caindo meio que vai um pouco por questão de propósito, né? Um alinhamento interno que se remete a eu estou fazendo algo que é coerente com o que eu desejo e almejo ser. Por exemplo, se eu vou à academia todos os dias, qual é o meu objetivo com isso? É ter saúde ou ter um, sei lá, um shape, entre aspas? Ou simplesmente me sentir bem fisicamente? Ou, enfim, ter beleza natural? Pode ser qualquer uma dessas coisas, e qualquer uma dessas coisas é válida. Ou você pode realmente ter desenvolvido o prazer pelo treinar, mas vejam que para você desenvolver o prazer pelo treinar, quanto tempo você vai ter que ter feito aquilo? E então o começar em si e o se habituar é mais importante. E na rotina sempre acaba indo para essa direção, né? Que aí você pode de fato ter a disciplina verdadeira. Antes disso fica complicado, né? Isso com qualquer outra coisa. Por exemplo, no meu hábito de leitura. Eu não comecei, tipo, lendo, sei lá, 50 páginas por dia. Hoje em dia eu leio umas 30, 40 em média, mais ou menos. Mas no começo era, tipo, 5 e eu parava. Isso alguns anos atrás. Aí foi aumentando. Tipo, por exemplo, eu comecei a ler no começo, foi mais ou menos o que era. Os dois livros, um livro por mês, mais ou menos. São uns, o quê? Uns 6, 7 anos atrás, mais ou menos. Hoje, tipo, eu leio quase que um livro por semana, às vezes um pouco mais. E vai aumentando à medida que eu tenho mais tempo e eu fico. Porque você acaba desenvolvendo aquela velocidade em ler. E tudo que você faz é assim, você fica mais hábil em fazer a ação em si. Chega uma hora que aquilo meio que se torna uma necessidade. Isso que é legal. Quando você faz uma coisa de forma tão natural que aquilo se torna meio que parte de você. E eu acho que é aí que entra o real salto, né? No qual você deixa de se esforçar para fazer aquilo, mas sim se você faz porque é parte de você aquilo agora. Não é algo que te caracteriza por você ter feito aquilo tempo bastante e meio que tudo que você faz é refletido através daquela ótica, porque é aquilo que você é fundamentalmente. Essa que é a beleza, né? Quando você alcança essa alteração interna verdadeira de qualquer coisa. Isso funciona com absolutamente qualquer coisa. Se você começar a correr hoje, que também é muito legal, eu recomendaria a todos. É, o ideal é começar a caminhar, né? Aí depois, com o tempo, você vai aumentando seu ritmo, começa a marcar tempos e tudo mais, começa a pensar em melhorar, mas antes você primeiro tem que começar, né? E o começo é sempre essa problemática. Mas como a gente otimiza a rotina, pensando, tendo essa perspectiva agora de que é necessário primeira coisa é realmente dar o primeiro passo, né? E se organizar de modo que você possa dar o primeiro passo em várias coisas. E citando aquele livro bem interessante, O Hábitos Atômicos, do James Clear, se eu não me engano, é interessante que quando você faz essa cadeia essa corrente de hábitos, por exemplo, você cria um hábito X e você começa, logo após aquele hábito, o hábito X, você coloca o Z e o Y em sequência, e só começa eles. Não necessariamente vai querer fazer algo completo no começo. Digamos assim, você tem o hábito, sei lá, eu acabei de escovar os dentes, eu vou ler 3 páginas por dia e depois eu vou fazer, um exemplo, 10 flexões. Beleza. No começo vai ser horrível, mas se você fizer isso todos os dias, uma hora você não vai conseguir mais só ler 3 páginas, especialmente quando você pegar algo que você gosta de ler e você estiver lendo algo que realmente te interessa. Você vai às vezes não parar 10 aí você vai parar se perguntar, pô, eu preciso dormir, eu não posso ficar fazendo mais isso. O meu tempo não me permite mais isso. E essa que é a parte interessante. E a mesma coisa com qualquer outra coisa. Vai chegar uma hora que você fazendo as flexões, que 10 vai ser leve para você. Por mais tortuoso, doloroso que seja as primeiras 10, fazer todos os dias. E é normal. Mas vai chegar uma hora que você vai conseguir fazer 100 e não vai, tipo, ser tão complicado quanto. Porque agora você está habituado, agora você tem aquele. O caminho já foi criado dentro de você, vamos colocar assim, né? Neural e físico mesmo. Ó. Seu corpo venceu a barreira. Então é só meio que executar. De medida que você faz, você só expande, expande, expande. Chega uma hora que você vê que vai faltar tempo para você fazer tudo que você quer. E, e ainda assim, por simplesmente às vezes você ter esses núcleos de coisas que você faz todos os dias, por mais que o seu dia seja ruim, se você faz essas coisas que te dão um prazer que você realmente internalizou, o seu dia ainda assim vai ser um dia sempre produtivo se você fizer essas ações. E essa que é a beleza de ter uma rotina bem estabelecida. Assim, por mais que, sei lá, no seu trabalho seja um dia de merda, vou colocar assim, e todos temos esses dias ruins, né? Você não faz isso, você não consegue fazer aquilo que você quer. Mas se você faz as atividades que vão te
levar minimamente, mas fora disso, e não precisa ser algo relacionado ao trabalho, ainda assim aquilo vai te impulsionar no outro dia você ter mais energia, fazer melhor. E porque assim, sua média real não acaba sendo também o que você consegue fazer no seu melhor dia quando tá tudo bem. Mas no dia que tá tudo errado, ainda assim você consegue permanecer consistente com aquilo que você se propõe a fazer. Esse que é o segredo, né? Se num dia que você acordar mal, e assim você for capaz de seguir sua rotina, mesmo com uma carga reduzida em todos os aspectos, ainda assim seria uma vitória, porque se com, digamos, 30% da sua capacidade você for capaz de fazer 70% do que você se propõe a fazer, você já fez bastante. Então, com qualquer outro dia você vai fazer muito mais se você realmente. Isso você percebe que é capaz. É só você se forçar e ir um passo além, né? E essa é a beleza da coisa. Mas é interessante. Eu recomendaria a leitura do Hábitos Atômicos também, porque aquele livro ele realmente dá muitas dicas práticas de como você desenvolve esses hábitos. E como eu colocaria? É bem fundamentado, né? As pesquisas que foram feitas pelo autor ali, se você for nas fontes, fazem sentido, tem fundamento científico, então é bem interessante. A questão de rotina realmente vai para essa questão do próprio hábito, né? Porque não existe rotina que não se torne um hábito. E para que uma rotina seja boa, ela tem que estar bem fundamentada, ela tem que ser minimamente alinhada com aquilo que você quer. E a gente vai para a questão do propósito, inevitavelmente, né? Você precisa saber o que você quer para você começar a ter as ações que você para você ter as ações que você pode fazer de forma consistente para chegar nesse objetivo. Aquela questão velha de projeto, né? Se você quer, sei lá, chegar, vamos exemplo ridículo, chegar na Lua, você vai ter que medir, medir a distância, entender como você vai chegar lá. E a partir disso, criar um plano para chegar lá, né? Sei lá, você vai construir um foguete, você vai tentar se transportar para lá. Pode ser algo ridículo, mas você vai ter que ver o melhor caminho que é mais coerente com o seu conjunto de habilidades, então a partir disso desenvolver aquilo, seja isso qual for o que for. Sei lá, se você quer ter o shape da que você quer ter, o que você vai precisar fazer, dieta, academia, treinar todos os dias, talvez seja o caminho. Por quanto tempo? Aí demanda pesquisa. E talvez você conheça o seu próprio corpo também, num médico, num nutricionista, ver, fazer. Ir a fundo, né? Isso com qualquer coisa. Não, eu quero, sei lá, é, desenvolver um hábito de correr todos os dias. Mesma coisa. Enfim, você remete mesmo, não apenas a proposta, mas a vontade também, né? Porque pra você também desse primeiro passo sempre é chato, mas uma vez que você começa, eu acho que tudo meio que se desenrola naturalmente, né? E essa é a beleza, né? É no tentar que a gente se descobre e, e eliminando o desnecessário que a gente percebe o quanto a gente é capaz. Não, e não apenas isso, o quanto, como mais a gente pode fazer e a gente se forçar a fazer um pouquinho mais todos os dias. Bom, essa reflexão que eu deixo hoje. Eu agradeço pela atenção até o momento. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe seu like. E bom, eu vejo vocês na próxima semana.